Graça e paz, meus amigos. Que maravilha ter você aqui mais uma vez prestigiando o nosso canal. Olha, antes de eu começar esse novo tema de hoje, eu quero agradecer imensamente de todo o coração os novos inscritos. Sejam muito bem-vindos e tenho certeza que vocês promoveram no meu coração muita alegria. Nós já temos aí 29 ou 30 inscritos para começar. Espero que esse canal seja um grande canal de bênção para as famílias, tanto cristãs quanto não cristãs, e é isso que nos dá combustível para que a gente possa continuar. Eu agradeço também, porque não só por vocês estarem inscritos no canal, mas também por compartilharem os nossos vídeos. Eu quero e tenho o propósito não de monetizar nem nada, porque graças a Deus eu trabalho, não é? Deus me dá o meu sustento, minha esposa trabalha também, mas o propósito primordial e principal é que nós possamos edificar as nossas famílias. Então fica aqui o meu abraço de todo o coração por vocês honrarem a nossa pessoa e se inscrever no canal, e convide mais pessoas, convide mais amigos, não é? E cada vez que você compartilhar os nossos vídeos com pelo menos 3 famílias, 3 pessoas, com certeza você também vai estar abençoando a vida dessas pessoas. Nós temos um novo tema que eu coloquei aí de capa, que é a predileção dos pais por um dos filhos. E além da primeira lição que nós estudamos e percebemos que naquele contexto anterior entre Abrão, Sarai e a empregada Agar houve um problema muito grande que perdura até hoje, também entre os filhos de Isaac, que era filho de Abraão, portanto de Isaac, filho de Abraão, e Jacó e Esaú, netos de Abraão, houve também um grande problema familiar. Eu disse lá no primeiro episódio que não existe famílias perfeitas. Lembra que eu disse? Não existe famílias perfeitas, porque as famílias são feitas de pessoas limitadas, falíveis, que têm os seus problemas interiores, que vão carregando muitas vezes traumas da vida, e isso modifica, né, o seu comportamento, a sua mente, o seu coração, e acontece que muitas pessoas entendem e acham que o casamento é algo perfeito, mas não é. Não é? Todos nós podemos ter famílias felizes, nós podemos ter famílias que tenham um bom laço de comunhão, mas perfeita, eu acredito que dificilmente o será. Até Jesus, dentro da sua família, não que ele fosse o problema, mas ele também teve lá os seus problemas. E hoje, gente, nós vamos estudar então a predileção dos pais por um dos filhos. E o que é a predileção? Predileção é a preferência de um dos pais, né? A inclinação de um dos pais por um dos filhos. Nós temos aqui o textuário desta lição, estou com esta revista aqui, que é o relacionamento, né? Os relacionamentos em família, que faz parte deste trimestre de aprendizado voltado para a família, superando os desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Claro, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, não é? O nosso manual do cristão. Então, de acordo com este manual e com esta palavra, nós vamos aprendendo como superar desafios. O textuário desta lição está dizendo o seguinte: e amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Verdade prática é aquela que nós aplicamos no nosso dia a dia. A preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Vou repetir: a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Antes de a gente continuar e já entrar aqui no primeiro tópico, nós temos, eu vou fazer a citação da leitura bíblica em classe, mas eu peço que você possa curtir o nosso canal,
se inscrever, ativar aquele sininho de notificação para que a cada vez que eu gravar um vídeo, você possa ser notificado, receber a informação. E também eu peço que, se possível, comente. Agradeço os irmãos que comentaram o vídeo passado, né? Deus abençoe, obrigado, valeu, continue. Qualquer palavra ou frase ou mensagem que você nos mandar também ajuda, porque quando você curte, comenta e compartilha e ativa o sininho, o YouTube entende que este vídeo é um vídeo que merece ser propagado dentro da rede. A leitura bíblica em classe está em Gênesis, capítulo 25, versículos 19 ao 28. Eu vou deixar aqui no rodapé, aqui embaixo no rodapé, para você a referência bíblica. Como eu disse no primeiro vídeo, eu não vou ler o trecho da leitura bíblica em classe, porque nós ganhamos tempo no vídeo. Eu peço que, se possível, você dê uma pausa para você entender o contexto da mensagem, porque é importante que a gente tome gosto, né, pelo folhear da Bíblia. E você tem, inclusive para os novos convertidos, novos na fé, você vai aprendendo onde ficam os livros da Bíblia, a disposição dos livros na Bíblia. Nós melhoramos o nosso vocabulário quando a gente lê em voz alta as palavras que a gente não entende. Nós sempre colocamos um dicionário do lado, não é? Colocamos um dicionário do lado para que a gente possa entender as palavras que nos são incompreensíveis. E assim, fazendo a leitura em classe, você vai compreender, como eu disse, o contexto. Então você dá uma pausa aí, acha aí Gênesis capítulo 25, versículos 19 ao 28, para que você possa entender então todo o contexto. Tudo bem? Vamos lá? A introdução está dizendo o seguinte: a história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos, ou seja, a preferência dos filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Gente, me deixa aqui ser bem enfático, uma palavra até pesada. Muitas vezes isso torna o lar um inferno. Um inferno. Há pessoas que já não têm nem mais prazer de vir para casa após o seu dia de trabalho ou as suas atividades fora do lar, né, do ambiente da casa, porque a casa é um inferno. É muito triste dizer isso. Continuando, obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. E aí, queridos, vamos para o primeiro tópico então, que está dizendo o seguinte, não é? E é sempre bom lembrar também que muitas vezes as pessoas até colocam a culpa em Deus, como se Deus fosse o culpado. O plano de Deus para a família é a sua presciência. E também tem um subtópico 1, então, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Ou seja, da mesma forma que Deus tinha um plano para o casal Abraão e Sara, Deus também tinha para Isaac e Rebeca um plano. Mas infelizmente este plano não saiu exatamente como Deus o planejou, não porque Deus não tenha capacidade para executar o seu plano na íntegra, mas Deus nos responsabiliza muitas vezes pelo e para o cumprimento do seu plano. Então começa dizendo o seguinte: Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, ou seja, ela não gerava filhos, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre da sua esposa fosse aberta. Somente 20 anos depois desta oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida.
Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Agora veja, gente, o primeiro casal, Abraão e Sara, esperaram 25 anos. E aí, Sara não teve paciência, não é? E não esperou e tentou dar uma ajudinha para Deus. Agora, 20 anos depois, né, na lição anterior, então nós vimos que havia um plano divino em forma de uma promessa, só recapitulando aqui, mas infelizmente se concretizou de uma forma muito dramática. Por quê? Porque faltou confiança em Deus. Agora, no tema de hoje, também é um plano divino, e a gente vai ver o que aconteceu. Bom, então vejam que a resposta para o seu pai, eu escrevi aqui, foi de 25 anos, estou apenas repetindo o que eu escrevi aqui no rodapé da revista, gente, não é? E não tiveram tão paciência. E agora, está aqui agora Isaac, não é? E Rebeca, também uma mulher estéril, mas não cometeu o mesmo erro do seu pai. A providência divina aconteceu, mas depois da promessa cumprida, agora eles cometem alguns erros dentro do relacionamento. O propósito presciente de Deus é o subtópico 2. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Isso aqui, gente, está falando da onisciência de Deus. Dentro do plano divino, eu repito aqui, Deus permite o livre-arbítrio. Nós precisamos confiar na palavra de Deus, nós precisamos confiar nos seus desígnios. Quando Deus fala, nós entendemos pela palavra que Ele cumpre, mas como eu disse no tema passado, existe o calendário divino que é o tempo Kairos. Nós vivemos no tempo Cronos, repito aqui, que é medido pelo nosso calendário, pelo nosso relógio, pelas horas, pelos dias, pelas semanas, pelos meses, pelos milênios, pelas décadas, pelos séculos, mas Deus tem o seu tempo para trabalhar. E enquanto a resposta não vem, Deus vai nos dando graça. Veja que Deus saberia o que iria acontecer. Então, Ele já sabia de tudo, porque alguém pode dizer, não é? Lá no versículo 23, por exemplo, da lição, que você deve ter lido, lá de Gênesis capítulo 25, entre os versículos 19 e 28, no 23 está dizendo que o Senhor disse para Isaac: 2 nações há no teu ventre. Na verdade, Deus disse para Rebeca: 2 nações há no teu ventre, porque ela estava incomodada com aquela... havia uma luta dentro do seu ventre, né? Havia muita movimentação, e ela ficou em dúvida, e Deus esclarece a dúvida dela aqui. O Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Então o Senhor já sabia que haveria um conflito, e ele estava então de forma reveladora, pela sua presciência, pela sua onisciência, dizendo o que aconteceria. Por isso, o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca, concedeu filhos gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac. No caso dos gêmeos Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, lembra que eu falei do livre-arbítrio? Criados como agentes livres, porque Deus não forma robôs, Deus não cria robôs, Deus não robotiza pessoas, Ele te dá livre-arbítrio para que você faça aquilo que você bem entender, mas Ele não perde o controle, Ele está sempre no controle. Então, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Continuando, gente, então devemos ressaltar que esse atributo não é causativo. Olha que interessante isso aqui,
não é? Ele não é causativo. Deus não faz uma programação em você como se fosse um chip inserido para que você haja só daquela forma, não é como se fosse um chip de computador. Mas Deus te dá liberdade, Deus nos dá liberdade, mas é uma liberdade assistida, é uma liberdade monitorada, certo? Voltando aqui então, ou seja, esse atributo de Deus, o pré-conhecimento, não é causativo, isto é, não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos o propósito de Deus, mas a vontade de Deus é perfeita. Por isso que eu sou contra aqueles pregadores que estão ministrando a palavra e falam: eu determino que na sua vida aconteça isso, aconteça aquilo. A gente determina o quê, irmãos? Nós não determinamos nada no sentido da vontade divina. Eu posso determinar ser um marido melhor, eu posso determinar ser um pai melhor, eu posso determinar ser um funcionário na empresa em que eu trabalho melhor, eu posso determinar que eu quero emagrecer, eu posso determinar que eu quero semanalmente ler um pouco mais. Aí sim, está dentro do meu alcance, mas muitas coisas do mundo espiritual pertencem ao controle divino. Por isso que numa ministração da palavra eu não posso determinar nada sobre a vida das pessoas, porque a vida das pessoas está nas mãos de Deus. Então, o pré-conhecimento de Deus não é determinismo. Agora, nós temos aqui, inclusive, o segundo tópico, o conflito familiar. Então, o que foi que aconteceu? Primeiro nós vamos falar então do subtópico 1, do tópico 2, a esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Então, que coisa, gente, eu disse isso no tema passado, que coisa, uma mulher estéril na antiguidade era vista como amaldiçoada, como alguém que tinha pecado contra Deus, como alguém que não era agraciada por Deus. Era um preconceito, uma discriminação social que marginalizava aquela mulher. Ela era rotulada como alguém com uma vida desgraçada, ou seja, sem graça, porque não tinha filhos. Por serem impedidas de procriar, mulheres inférteis eram consideradas inferiores, a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-la. Já pensou você, mulher, desejando ter filhos, descobrindo a sua esterilidade, pelo menos o amor do seu marido, não é? O carinho, o aconchego, é uma coisa que poderia contrabalancear ali, trazer um pouco de alento, mas quando o cara descobre, além de você, né? Estou usando você aqui, mulher, como exemplo, para exemplificar, não é? Deus te livre disso, mas era outra sociedade, outro contexto, outra cultura, ainda repudiá-la, rejeitá-la, não é? Então, está dizendo aqui que Rebeca não podia dar-lhe filhos. Então Isaac orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac. Deus ouviu o clamor de Isaac. E graças a Deus, quando Deus ouve as nossas orações, né, meus irmãos? Graças a Deus por isso. E aí, continuando aqui, nós temos o subtópico 2, o conflito, e os filhos lutavam no ventre dela. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Não é preciso explicar isso aqui, né, irmãos? A geração de filhos herdeiros é importante para a família, para cuidar das coisas do pai, para continuar as gerações vindouras. Por isso era importante a geração de filhos. Por isso Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado e pagar um alto preço, diferentemente de seu pai Isaac, que buscou ajuda do alto. Olha que importante, gente, a oração. Eu também disse isso no vídeo passado, a oração. Eu disse também, hoje eu vou ser um pouco repetitivo, mas é importante isso. Até o apóstolo Paulo ele disse assim que, certa vez, eu não me canso de vos falar as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Quando você ouve uma mensagem que você já ouviu há pouco tempo,
quando você ouve novamente uma palavra que você já escutou recentemente, é o Espírito Santo empurrando a palavra dentro do seu coração. Então, eu disse que o casal precisa orar, precisa buscar a Deus, vai fazer uma viagem, vai comprar uma casa, vai ter filhos, vai ter um grande projeto, coloque nas mãos de Deus em oração. Busque ao Senhor em oração. Hoje nós vivemos um tempo, gente, da preguiça espiritual. Esta carne velha aqui, este corpo, não quer orar, não gosta de orar. O que essa carne aqui quer? Ela quer comodidade, ela quer comer bastante, ela quer diversão, ela quer entretenimento, mas ela não quer orar porque oração exige sacrifício. Mas é um sacrifício prazeroso, porque quando eu estou orando, eu estou falando com o meu Pai espiritual. Eu estou criando um relacionamento com o meu Pai. Eu estou me aproximando do meu Pai. E nesta proximidade, nesta chegada, neste aconchego em direção ao Pai, as respostas para mim ficam mais concretas, ficam mais visíveis. Qual é o grande problema hoje? Porque muitas pessoas não são agraciadas, não são abençoadas, não recebem o que desejam, e o seu desejo vai ficando cada vez mais distante porque perderam a prática da oração ou nunca tiveram. Estou falando de cristãos. Estou falando de pessoas que acreditam na Bíblia, que acreditam na palavra, que acreditam em Deus, mas já não têm um vínculo, um relacionamento. Olha que coisa linda, eles oraram a Deus, Isaac orou a Deus, e 20 anos perseverando na oração, mas a resposta chegou para ele. E gente, alguém vai dizer assim, mas ele tinha 60 anos de idade, mas também a longevidade naquele tempo era maior, os homens viviam mais de 150 anos, 100, cento e poucos anos. Uma coisa eu sei, quando Deus te faz uma promessa, fique tranquilo, porque você vai estar vivo para receber a promessa, e Deus vai dar tempo para você usufruir daquela bênção recebida. Não é você receber a promessa hoje e morrer amanhã. Não, o Senhor te fez uma promessa de algo na sua vida para você ter tempo para usufruir da promessa. No caso de Isaac aqui, ele recebeu a promessa, o filho, com 60 anos de idade. Mas eu vou te fazer um desafio. Pesquisa na Bíblia lá quantos anos Isaac viveu. Então ele usufruiu dos seus filhos, não é? Voltando aqui. Só que está dizendo aqui que a esposa de Isaac orou ao Senhor a respeito desse movimento excessivo dentro dela, ela se afligiu por aquilo, e ela ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre, e que o menor dominaria sobre o maior. Gente, essa questão de menor, alguém vai dizer assim, mas como é que um era menor que o outro? Como é que um era maior que o outro se eles nasceram gêmeos? Não nasceram iguais? Nasceram no mesmo dia, na mesma data, um saiu primeiro. O que saiu primeiro, a Bíblia classifica como mais velho. A idade é a mesma, é apenas uma classificação histórica da Bíblia. Saiu primeiro, então podemos dizer que é alguns segundos mais velhos que o outro, não é? E por sair primeiro, ele já era autenticamente ou automaticamente o maior, seria o primogênito, aquele que herdaria o direito da primogenitura. Então por isso Esaú, que saiu primeiro, é chamado de maior ou mais velho. E nós temos então o subtópico 3 do tópico 2, o favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram de formas diferentes. Vamos ver por quê? Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, que era Jacó, teria uma descendência forte e maior. O mais velho, e por isso o primogênito Esaú serviria ao menor. Esaú serviria a Jacó. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria. Então ele já começa a fazer um inventário, né?
Por isso preocupava-se em abençoar a Esaú com a bênção patriarcal do direito de primogenitura. Olha só, o que era o direito de primogenitura? Eu vou deixar para vocês aí, enquanto eu vou falando na tela, o que era o direito da primogenitura, que era algo daquela sociedade patriarcal, certo? Então você vai ter aí a visão resumida do que era o direito de primogenitura, como eu estou deixando para vocês aí. Alicerçado pelos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Então, o Isaac, ele gostava muito, né, daquelas carnes que Esaú caçava, e evidentemente que Rebeca preparava aqueles pratos deliciosos. E então a inclinação do pai por Esaú era maior. Além dele ser o mais velho, seu primogênito, também lhe agradava ao pai, trazendo as caças. Era um homem perito da caça, exímio caçador. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção, ou seja, essa preferência praticada pelos pais de Esaú e Jacó, produziriam um grande conflito na família. Olha só que coisa, gente. Produziria um grande conflito na família. Vamos ler Gênesis 25 a 28. Vamos ler Gênesis 25 a 28, para a gente ter uma compreensão melhor desse contexto aqui. 25 a 28. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido cabeludo, por isso chamava o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó, e era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então veja que Jacó era aquele rapaz caseiro, simples, do lar, não é? Era aquele rapaz que ele estava sempre próximo da mãe. Já o Esaú era o homem do campo, o homem da caça, o homem que, podemos dizer assim, saía de manhã e voltava de tarde. Veja então, já deixei para vocês o que era o direito de primogenitura, e vamos agora para o último tópico, que é o problema da predileção por filhos na família. Gente, eu estou quase que praticamente numa introdução. Eu vou deixar um vídeo bem legal para vocês mais para frente aqui, do professor Marcos Meyer, né, ou Marcos Meyer. Vocês vão ver, gente, que o ponto principal agora do nosso tema é justamente o último subtópico deste tópico 3 aqui. Agora que vai ficar boa a mensagem. Vamos lá então no tópico 3 do primeiro subtópico. Esaú, o filho predileto de Isaque. Isaque demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia a carne da caça, do campo, ignorando desta forma a profecia divina de Gênesis 25 e 23, quando Deus disse que o menor, seria maior que o maior. Quando Deus disse que o maior serviria o menor. Por força dos padrões sociais da época, o primogênito tinha a primazia no futuro da família. Então, como eu disse, ele praticamente seria o cabeça da família, seria aquele que administraria todos os bens da família, não importa quantos irmãos tivesse, estava sobre os ombros do mais velho, sobre a responsabilidade dele, o cuidado com a família e também dos bens da família. Por isso Isaque pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Então veja aqui que Isaque, pelo fato de pensar, estou só sendo redundante aqui, que ele era o primogênito,
então que também deveria ministrar a bênção sobre ele, e acabou ignorando a vontade de Deus, que disse que o maior serviria ao menor. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaac não percebeu que haveria algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentissem prejudicados. Veja o subtópico 2. Jacó, o filho predileto de Rebeca. Então, enquanto Esaú era filho predileto de Isaac, Jacó era o preferido de Rebeca. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca, resolveu... vamos repetir a leitura para ficar compreensível, não li direito. Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Sem consultar a Deus. Gente, alguma coisa dá certo na nossa vida quando nós temos um plano grandioso, um plano que inclusive envolve promessas divinas, não só de forma específica, mas de forma geral, porque tem promessa, como eu disse no tema passado, que ela é apontada para você. Tem promessa que ela está direcionada a você. Aonde você estiver, a promessa vai se cumprir. Se você estiver aqui no Brasil, se você estiver no Canadá, se você estiver em qualquer país africano, se você estiver lá na Oceania, numa ilha solitária lá do Pacífico, a promessa vai se cumprir. Tem promessa que ela é apontada para um lugar e você precisa estar naquele lugar para que a promessa se cumpra. Se você se remover daquele lugar, a promessa não vai se cumprir. Não porque Deus não foi fiel, mas você não foi fiel ao planejamento divino. Há promessas, meu querido irmão, que ele vai se cumprir se você estiver dentro da posição e da vontade divina. Era o caso aqui. Eles não consultaram a Deus. Eles quiseram dar uma ajudinha para Deus e não deu certo, igual aconteceu com o Abraão e com a Sara. Então ele antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Sabedora de que Esaú quebrou princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com uma mulher estrangeira, ou seja, ela já estava aborrecida com Esaú também, né? O filho também contribuiu para que a mãe ficasse aborrecida com ele. Compreende aqui, queridos? Então a Rebeca acabou arquitetando um plano para Isaac, para que Isaac abandonasse, abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Então ela armou um plano, né, já na sua mente e colocou em execução. Eu vou dar um jeito de Isaac abençoar o Jacó e não o Esaú. Assim deu instruções precisas a Jacó. O que ela fez? Ela pegou, ela sabia que Esaú era peludo, era um homem muito cabeludo, não é? E quando Esaú saiu para mais uma vez agradar o seu pai em busca de uma caça, Rebeca vai lá no seu próprio quintal, pega um cabrito lá, faz um guisado muito gostoso, certo? Ela pega pelo de animal e cobre os braços e as costas de Esaú, pegou a roupa do seu irmão Esaú, vamos dizer assim, naquele tempo não tinha, mas vamos trazer para o tempo de hoje, foi lá no guarda-roupa de Esaú, pegou uma roupa de Esaú, vestiu a Jacó. Veja que eles têm cheiros diferentes, perfumes diferentes, odores diferentes, os dois irmãos. E o pai, que já estava cego, ele não conseguia ver os filhos, mas ele conseguia perceber sons, perceber a voz e cheiros também. Então a Rebeca veste a roupa de Esaú em Jacó, coloca lá pelo de animais amarrado nos seus braços, nas suas costas, certo? E ainda prepara o guisado, e aí Jacó chega imitando a voz do seu irmão
e dizendo: olha papai, eu trouxe um guisado para o senhor. Isaac até estranhou a rapidez com que o seu irmão, entre aspas, Esaú, trouxe a caça. Na verdade não era Esaú, mas ele estranhou a rapidez. E aí ele manda então Jacó chegar perto, não é isso? Manda Jacó chegar perto e ele sente o cheiro da roupa de Esaú. Ele passa as mãos sobre os braços, né? Certamente as costas, percebe que está peludo. O homem estranhou, mas estava parecendo, estava quase igual. E ele acaba abençoando a Jacó, ministrando sobre ele uma bênção, pensando que era Esaú, mas estava ministrando sobre Jacó, e a palavra não poderia voltar atrás. Quando Esaú chegou, que descobriu... Gente, leiam a história bíblica. Eu quero que você tenha curiosidade para saber o que é que aconteceu e quais foram os desdobramentos. Não posso contar aqui para que o vídeo não fique muito longo. Veja então que, repetindo aqui, Rebeca arquitetou esse plano para que Isaac abençoasse Jacó com a bênção da primogenitura. Assim deu instruções precisas a Jacó, e ela preparou um cabrito assado, pegou um couro cabelo de um bode e vestiu em Jacó. Estou só aqui repetindo. Este deveria levar o assado ao pai, imitar a voz do seu irmão, e toda essa trapaça revelava a fraqueza de caráter de Rebeca. Agora vem o tópico principal aqui de todos, principal, e que dá até para polemizar, que é este, o subtópico 3 do tópico 3, o problema da predileção pelos pais, pelos filhos, o problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac como líder, faltou a ele como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Na verdade, ele nem poderia contornar, né? Porque quem criou foi a sua esposa. Ele ficou quase que praticamente vendido, porque ele também tinha predileção por um dos filhos. A esposa, além de ter predileção, ainda arquitetou um plano prejudicial. E ele também tinha sua predileção, o que era um erro. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais nos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor, e Deus concedeu este privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida dos seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm a responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos. Aí você vai dizer assim: irmão Willi, tá, a Bíblia está dizendo que eu não posso ter preferência por um dos filhos, eu tenho que tratar todos de forma igual, igualitária, tenho que amar os meus filhos, se eu tiver dois, não é? Isso aqui não envolve quem tem filho único. Quem tem filho único não vai ter esse problema. Mas a partir de 2, 3, 4, 5, 6 ou mais, predileção, preferência, inclinação por um dos filhos não pode ter biblicamente, e a Bíblia está nos recomendando que não o façamos, tenhamos equilíbrio para tratar todos de forma igualitária, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado. Mas e quando um filho dá desgosto para o seu pai? Gente, vocês são pais. Muitos filhos dão desgosto para os pais. Muitos filhos dão tanto desgosto para os pais que deixam os pais doentes. Aí você pega vamos usar o exemplo de hoje da sociedade, em que o pai criou no mesmo lar, com o mesmo carinho, com o mesmo ensinamento, mas o livre-arbítrio, ninguém é robotizado. Um dos filhos resolve entrar pelo caminho da prostituição, das drogas, começa a roubar dentro de casa. O pai vê que esse filho já começou a fracassar como ser social, como agente social, tenta aconselhar, o filho se torna agressivo, maltrata os pais, agride pai e mãe.
E tem aquele outro filho que dá prazer para o pai, está sempre junto com os pais, ajudando em tudo. Não é natural que esses pais acabarão tendo uma predileção por um deles? Não sejamos hipócritas. É natural que isso vai acontecer. É natural que isso vai acontecer. É natural que os pais vão acabar se inclinando para aquele que lhes dão mais prazer. Eu vou passar um vídeo aqui, eu disse do professor Marcos Maier, ele é educador, é psicólogo, é palestrante, e eu quero que vocês analisem, né, esse vídeo e com muito cuidado, com bastante atenção, ele vai mostrar essa questão de desrespeito dentro do lar, e você vai perceber que realmente não tem como muitas vezes os pais não se inclinarem para um ou outro filho. Isso vai acontecer e é uma coisa natural. Mas também é preciso que os pais entendam que este filho que descambou para o caminho mau, pode ser que ele tenha recuperação, principalmente se você é um cristão. Olha o filho pródigo. Vamos pegar essa história bíblica de Lucas 15:11, me lembrei agora, veio na mente agora, nada programado aqui. O que está dizendo lá? Havia 2 filhos, não é isso? Um deles chegou e disse: pai, eu quero que me pertence, eu quero a minha parte da herança, não quero mais ficar em casa, quero ir embora, quero conhecer o mundo, não é? Como diz a linguagem dos jovens aí, a gíria popular, eu quero meter marcha, dá o que me pertence aí. O pai certamente muito triste, a Bíblia não diz, mas deve ter tentado convencer o filho a não sair, deve ter perguntado por que o filho queria sair, mas ele já estava obstinadamente determinado. Foi embora, ficou o filho mais velho. Certamente aquele pai ficou com o coração partido, frustrado, ficou abatido, ficou um filho em casa, ficou ali dando prazer para ele. E o que aconteceu, gente? Certamente esse pai, ele ficou muito triste com a atitude daquele filho. É evidente que isso não vai dizer que ele se inclinou então para o mais velho, tinha carinho pelo mais velho. Mas certamente o mais velho, não é? A gente vai ver o caráter dele lá na frente também, ficou em casa, mas esse pai ficou dividido. Porque embora o filho também mais velho estivesse dentro de casa e perto dele, mas não era um filho que talvez desse tanto prazer. E o outro era o mais novo, e o pai ficou preocupado. O certo é, queridos, que um filho deu mais prazer do que o outro, mas o pai não desistiu do seu filho. É aqui que eu quero chegar. O pai não desistiu. O pai pode até ter predileção por um dos filhos pelo prazer que esse filho dá, mas você não pode desistir do outro. Diante de Deus, coloque essas dificuldades em oração. Se derrame na presença de Deus, coloque nas mãos de Deus esse filho problemático, esse filho que está trazendo aborrecimento, está trazendo até raiva, muitas vezes até vergonha para a família. Porque para Deus não existe impossível. Todo ser humano enquanto vivo é recuperável. A sociedade pode dizer, esse não tem mais jeito, mas Deus é quem dá a última palavra. Não é isso? Então eu vou travar esse vídeo aqui, pedir que você preste atenção nesse vídeo. Eu achei muito interessante e depois a gente vai dar continuidade. Olá, meus queridos. Hoje eu vim aqui para trazer um assunto muito importante. Muitos pais têm me mandado e-mails pedindo socorro, porque os filhos estão desrespeitando os pais. Especialmente uma mamãe me mandou uma história tão impressionante que eu resolvi respondê-la em vídeo. Esse vídeo foi encaminhado diretamente a ela e resolvi publicá-lo porque pode ajudar muitas outras pessoas e esse é o meu objetivo, ok? Então fica comigo. Essa mãe me mandou um e-mail dizendo que o filho a desrespeitou e bateu na cara dela, bateu no rosto dela. Sabe por quê? Porque ela havia pedido para ele lavar a louça, simplesmente, lave a louça, por favor. E aí ele disse, eu não sou teu escravo. Aí ela, indignada com a resposta, disse, mas nem eu sou tua escrava, lave a louça. Aí ele ficou muito irritado e disse assim, você não tem dinheiro para pagar uma empregada, por isso que você tem que ficar aí pedindo para a gente lavar a louça.
e não tem dinheiro para pagar uma empregada porque você simplesmente não estudou. Não estudou porque você é uma vagabunda. Gente, olha que impressionante o nível de desrespeito que chegou esse menino. Ela ficou tão indignada, ela ficou assim tão revoltada que ela não sabia o que fazer. Aí disse assim: você me respeita, moleque. Quando ela fez isso, o menino deu um tapa na cara dela. Ela aí desmontou, não sabia mais como reagir, não sabia mais o que fazer, foi para o seu quarto chorando, e até hoje esse menino não pediu perdão e continua usando, explorando essa mãe. Por que chegou a esse ponto? Então vamos lá para as explicações trazidas da psicologia e da educação. Queridos, o desrespeito do filho não é o problema. É o reflexo do problema. É o resultado, é a consequência dos problemas. É como se o tapa tivesse sido a febre, mas a doença é anterior. A doença nessa relação com o filho é anterior. Então vamos explicar rapidamente o que significa e como fazer para que o seu filho jamais te desrespeite. Para isso eu vou começar com uma ilustração. Sabe o celular que o seu filho tem? Ele acha que para comprar o celular precisou de dinheiro. Ele acha que é o dinheiro que compra o celular. E da onde vem o dinheiro, né? Veja, você provavelmente trabalha 8 a 9 horas por dia numa empresa ou na sua carreira profissional, não importa. E aí esse teu trabalho, essas horas que você doa para a empresa, são transformadas em salário no final do mês. Se você não der essas horas, não vai ter salário. Então, o salário, o dinheiro, é resultado de horas da sua vida. Tempo da sua vida, é um pedaço da sua vida. E um celular bom hoje custa no mínimo uns R$1.000. Uma família, muitas famílias, a mãe recebe R$2.000, o pai R$2.000. Isso é muito comum. Ou até menos do que isso, muito menos do que isso. E sabe o que isso quer dizer? Que um celular que o seu filho ganhou de presente, não precisou fazer nada, equivale a metade de um mês inteiro de tempo seu. É um pedaço da sua vida. Então a grande pergunta é: o seu filho valoriza a sua vida? Ele sabe o valor que isso tem? Não é dinheiro, gente. É muito mais do que isso, é muito além disso. Então, o seu filho precisa entender a importância do trabalho, a importância da dedicação, da persistência. E como é que ele vai entender a função, a importância do trabalho? Como é que ele vai amar o trabalho e respeitar quem trabalha, se ele jamais faz qualquer coisa em casa, muito menos lavar a louça? Queridos, aí que está o erro. Ele precisa, ele tem que participar das atividades domésticas. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola. As causas, então, que eu estou falando desse desrespeito são multifatoriais. Mas eu vou abordar aqui apenas um desses fatores, que é o da participação. O teu filho precisa aprender a participar. E não é participar da tua vida ou da vida do seu cônjuge, não. É participar da família. E ele precisa perceber que ele tem que agir, fazer, trabalhar, participar. Isso traz o sentimento de pertença. O sentimento de pertença é um sentimento que faz parte da saúde emocional. Quando a gente não tem o sentimento de pertencimento, a nossa saúde emocional fica abalada. E esse sentimento de pertencer vem de que forma? Se uma pessoa não se sente parte da escola, não se sente parte da família, não se sente parte do trabalho, não tem o sentimento de pertença, e aí começam a vir ideias malucas, começam a vir coisas como o que eu estou fazendo aqui? E essas ideias são ideias suicidas. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sirvo para nada, ninguém me ama, ninguém me quer. Sabe aquela história? Ninguém me ama, ninguém me quer? Mas de onde que está vendo isso? Porque não se sente parte. Então, como você pode ajudar o seu filho
a participar da família, fazer parte da família, ele precisa então participar de atividades domésticas. É sério, não é a louça que é importante, é o trabalho que o seu filho precisa ter para se sentir parte da família. Não é o quarto que tem que ser arrumado, a louça que tem que ser lavada, o aspirador de pó. Essas coisas não são elas por si só importantes. É o amor que o teu filho vai ter ao trabalho e a você que são importantes. Mas para isso ele precisa então fazer a parte dele. Ele precisa fazer desde pequeno. Muitos pais falam assim para o filho: filho, seu único trabalho é estudar. Pensa um pouco nessa frase. Estudar é para quem? Ele não estuda para a família, ele não estuda para você pai, para você mãe. Ele estuda para ele ter mais chances na vida, para ele ter mais oportunidades. É por isso que ele precisa estudar. Portanto, estudar é para ele. E na família, o que ele tem feito? Na família, o que ele tem participado? Na família, ele precisa fazer parte dele. Nós professores, temos certeza de uma frase que muitos de nós até dizemos um para o outro: filho hóspede é aluno folgado. O que é um filho hóspede? Só vai para casa para comer e para dormir, não faz absolutamente nada, não mexe um dedo. Aí o que ele fica, sabe com que tipo de impressão? Ele fica com a impressão de que pai e mãe são escravos, são empregados dele. Aí ele vai para a escola e ele acha que é o professor que tem que ensinar, que é o professor que tem que fazer ele aprender. Mas fazer lição, lista de exercícios, fazer a parte dele, fazer as pesquisas, entregar na data certa, ele não faz. Quem não faz nada em casa também não faz nada na escola. Não esperem que ele vai ter uma postura diferente. Portanto, por amor ao seu filho, porque vocês o amam demais, vocês vão fazê-lo amar o trabalho, porque ele ama a escola e ele vai ter sucesso na vida, muito mais do que a gente pode imaginar, se ele não tivesse amor ao trabalho. Vocês percebem a importância disso? E aí, o que acontece quando o filho faz uma atividade? O que acontece quando ele lava a louça, quando ele varre, quando ele passa um aspirador no carro ou na sala? O que acontece? Você chega lá e fala assim: muito bom, meu filho, parabéns, olha como você lavou direitinho, nossa, enxugou a pia, limpou até o chão aqui, parabéns, como você é uma pessoa de valor. Olha o que está acontecendo. Quando a gente elogia trabalho, dedicação, persistência, valores, princípios, ética, verdade, quando a gente elogia essas coisas, a criança começa a se sentir útil, ela acha que tem valor, que ela é importante para a família. Mas, se ela nunca faz nada, como é que você vai desenvolver esses sentimentos? E esses sentimentos de eu tenho valor, eu sou útil, eu sou importante, as pessoas me amam e gostam de mim, faz parte da autoestima. E você sabe muito bem que pessoas com autoestima aceitam novos desafios e crescem na vida. Quem tem autoestima baixa, o que acontece com essa pessoa? Simplesmente não aceita novos desafios por medo de errar. E aí a vida vai ficando para trás. Então, meus queridos, a autoestima saudável se constrói fazendo com que a criança se sinta útil, valiosa, importante. A gente acha que a autoestima é dizer assim: nossa, como você é lindo, como você é linda, como você é inteligente. Gente, isso faz parte da autoimagem, que é um dos fatores que compõe a autoestima. É muito pouco, gente. Essa autoestima é fraca, é frágil. A gente precisa desenvolver uma autoestima forte. E para isso, esses sentimentos que eu falei para vocês são importantíssimos. Gente, se você não fizer isso para o seu filho, se você for daquelas pessoas: eu nunca tive nada na minha vida, eu vou dar tudo para o meu filho, tudo o que ele quiser. Se você tiver esse tipo de postura, sabe o que vai acontecer com o teu filho? Ele não vai aprender a amar o trabalho, muito menos respeitar a mãe, respeitar o pai, não respeita o professor, não respeita a polícia, não respeita o ser humano. E aí essa pessoa não vai ter sucesso no trabalho porque o chefe pega no pé.
não vai ter facilidade na relação conjugal porque não respeita o cônjuge, usa o cônjuge. Olha que impressionante isso. Aí não aprende a se cuidar, porque não aprendeu a cuidar do outro. Só quer ser cuidado. Olha o perigo, gente. Olha o perigo, olha a gravidade. O verdadeiro amor, gente, diz não. O verdadeiro amor fala, espere, não é sua vez. O verdadeiro amor diga, faça agora, essa é a sua tarefa dentro dessa família. Não é com raiva, não é com bronca, não é com cacetada que a gente faz essas coisas. É por amor ao filho, é porque você o ama que você faz isso. É por amor, gente. Sabe o que vai acontecer com o teu filho quando ele aprender tudo isso? Lá no futuro, ele vai estar estável, vai ter sucesso profissional, pessoal, provavelmente vai constituir uma família. Não importa qual é o futuro que você imagina do seu filho, mas lá na frente ele vai olhar bem para você e vai dizer assim, obrigado mãe, obrigado pai. Vocês perceberam, gente? Perceberam nesse vídeo que coisa grave? Uma mãe ser esbofeteada no rosto por um filho. E aqui eu estou meio que, parece que fora do contexto da lição, né? Eu não vou falar dessa questão de dar tarefas e tal, porque não é esse o tema. O tema é predileção pelos filhos. O professor Marcos Meyer não falou, né? Mas vamos aqui conjecturar e supor que essa mãe tenha mais 2, 3 filhos. Ou que ela tenha mais um filho, que lhe dá prazer, que ajuda em casa, que guarda as coisas, que arruma a cama, que trata ela direitinho, que diz para ela, mamãe eu te amo. Sempre que precisa esse filho está presente, se apresenta. Aí eu lhe pergunto, esse que esbofeteou o rosto dela, que lhe trouxe trauma, que lhe trouxe um drama, que lhe trouxe uma situação vexatória, desconfortável, triste, uma mãe levar um tapa no rosto de um filho, ou numa linguagem mais clara, tomar um tapa na cara de um filho, gente. Como é que é o relacionamento daqui para frente? Como é? Será que é fácil perdoar? Qual vai ser a inclinação dessa mãe? A predileção dela vai ser por quem? Pelo filho que lhe dá prazer. Lembra que eu estava falando antes do vídeo? Que acontece dentro da casa de pais e mães caírem nessa fraqueza, e é até natural, por aquele filho que lhe dá mais prazer. E é muito difícil você ter equilíbrio a ponto de tratar os dois igual, com o mesmo carinho, embora exista o amor, mas da mesma forma. Mas biblicamente nós precisamos pedir graça a Deus para que nós consigamos isso. No caso aqui, a história nem mostra que de forma detalhada, né, o que é que aconteceu, mas Rebeca, por exemplo, já tinha perdido o prazer em Esaú. Por quê? Porque era costume e era também uma vontade divina que os componentes de uma família, por exemplo, no caso dos rapazes, eles se associassem, não é? Eles arrumassem mulheres da sua própria linhagem, da sua própria convivência. O que Esaú foi fazer? Foi arrumar mulher fora. A mãe já ficou, entendeu? Eu não quero uma nora que não seja da minha linhagem. A mãe já se aborreceu já. Percebe que um dos filhos já aborreceu a mãe, ela acabou se inclinando para um dos filhos e acabou também nesta fraqueza interferindo na promessa divina. Vamos para a conclusão? Na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta os pais quanto à criação dos filhos. Aí está lá em Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4. Vamos ler o que Paulo fala sobre a criação de filhos. E aqui Paulo faz um complemento tremendo aqui. Efésios capítulo 6, versículo 1 a 4. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então está uma recomendação aqui para os filhos. Obediência no Senhor. Os pais estão na direção de Deus. É prerrogativa dos pais
cobrar uma coisa ou cobrar outra, ou dar direcionamento para os filhos, então os filhos devem obedecer aos pais. É no Senhor, certo? Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Agora tem uma recomendação para os pais também. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então os pais também devem e precisam respeitar os filhos, para que a convivência mútua seja harmônica, para que o lar não seja um inferno, para que a casa não seja um campo para Satanás trabalhar. Então a recomendação é para filhos e para pais. E se Paulo fosse do tempo de Isaac e de Rebeca, certamente eu acredito que ele escreveria mais uma carta aqui, doutrinando os dois. Continuando, nesta orientação, os filhos devem ser obedientes a eles e os pais não devem provocar a ira dos filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente, o resultado é o conflito entre os membros da família. Olha só, que interessante aqui, já fechando a revista. Cada pessoa tem um temperamento. Pode até nascer gêmeo, mas o temperamento pode ser diferente. Pode ser sanguíneo, pode ser colérico, pode ser fleumático, pode ser melancólico. As pessoas têm personalidades diferentes e os pais, muitas vezes, não dá para padronizar o trato de forma igual no sentido da conversa, no sentido da abordagem, no sentido de pedir alguma coisa, porque os filhos têm personalidade diferente. Até às vezes na hora de dar uma bronca, de chamar a atenção, a forma, embora o conteúdo, a essência seja a mesma, a forma de abordar às vezes tem que ser diferente. Gente, ser pai não é fácil e mãe também não. Hoje em dia, infelizmente, nós temos uma sociedade que está despejando filhos aí para o mundo sem saber ser pai. Todo pai e toda mãe, antes de se atrever a ter filho, deveria, não é, fazer um curso para ser pai, um curso para ser mãe. Onde? Não só dando a palavra de Deus, mas conversas, terapias, encontros, como ser pai, não é? Você, para dirigir um carro, e você não precisa fazer uma autoescola. Você, para conhecer o seu carro e saber como manejá-lo, ele não vem com um manual de instruções lá dentro? Para você poder operar aquela máquina, que inclusive pode até matar alguém, e você precisa operar bem aquela máquina e andar dentro da legislação. Para ser pai deveria ser a mesma coisa, mas infelizmente, não é? A meninada está transando aí à torta e à direito, certo? Aí a menina engravida e joga o filho no mundo, põe o filho no mundo para a avó cuidar, para os parentes cuidarem. E graças a Deus quando tem uma avó para cuidar, porque boa parte não tem. E o certo é que a educação fica em último lugar e a gente vê essa sociedade que está aí agora. Adolescentes se matando uns aos outros, adolescentes assassinando professores, não é? É um conflito tremendo social e que a gente não sabe como vai terminar e a tendência é só piorar. Gente, que nós possamos cuidar da nossa família conforme a orientação da palavra, conforme a orientação divina, e que a minha casa e que a sua casa seja uma bênção. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, eu te peço encarecidamente, meu Senhor, por esta família e por esta casa aqui representada, que ouviu esta mensagem, Senhor. Meu Deus, eu não sei como é esse lar. Pode ser que seja uma bênção e todos estejam em perfeita harmonia, mas pode ser que haja conflitos, pode ser que haja constrangimentos, pode ser que um esteja falando uma linguagem e outro esteja entendendo outra, Senhor. Pode ser que este casamento ou esta família esteja a ponto de se separar, Pai Santo. Pode ser que a troca de ofensas seja diária, não sei. Pai, mas independente do que esteja acontecendo, que a Tua mão esteja sobre esta casa, que a Tua mão esteja sobre este lar, resolvendo conflitos, Pai, inoculando, inserindo o amor nesta casa, Senhor.
Pai Santo, que haja compreensão, que haja amor, que haja respeito mútuo e recíproco, Senhor. Trabalha poderosamente para que nenhuma seta maligna destrua esta família. Pai, derrube toda a fortaleza de Satanás que porventura esteja sendo erguida em volta desta casa, meu Senhor. Ó Deus, e se há trauma, se houve agressão, que o perdão possa ser executado, que o perdão possa ser, Pai Santo, a tônica no centro desta família, que se consiga perdoar, que se consiga de novo, Pai Santo, os laços de volta que foram perdidos, Senhor. E que esta casa seja não um inferno, mas seja um pedacinho do céu, que seja uma bênção. Eu te peço isto em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa, sobre o seu lar e sobre a sua vida. Tá bom? Que haja avivamento. Eu espero você no próximo vídeo. Curta, compartilha. Se você acha que esse vídeo pode ser uma bênção, 3 famílias podem ser abençoadas por você, e você estará ajudando não só no crescimento do nosso canal, mas também estará abençoando outras famílias. Um abraço.